Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta sessão do Conversas à Volta de, que será num novo formato. Somos obrigados a isso pela situação pandémica, mas também porque queremos introduzir novas formas de comunicar, em termos das nossas atividades na delegação de Évora da Associação dos Professores, não é? Esta sessão vai ser muito inovadora, não só pelo formato, como também pelo tema. Estamos a entrar em campos novos. Esta sessão sobre o oráculo da mulher é uma temática que nós ainda não abordamos e que pela primeira vez vamos falar hoje. Connosco temos a Sandra Gonçalves, a Mariana Inverno e a Helena Gal, que nos vão apresentar este projeto. É qualquer coisa de muito diferente e que esperamos que gostem. Não é? Pronto, eu sou a Mariana Inverno. Penso que os dados biográficos de uma pessoa, daquilo que eu costumo chamar a vida à superfície, têm muito pouca relevância. Os cursos que se fizeram, para quem se trabalha, etc, etc. Penso que o trabalho tem fundamentalmente importância quando ele corresponde aos impulsos profundos da alma. E, portanto, gosto muito de ser conhecida com aquele título que aparece nos vídeos que fizemos sobre o oráculo da mulher. Mariana Inverno, amante da escrita e de todas as artes. De algum modo, eu acredito que a salvação, no sentido da ascensão pessoal e da expansão da consciência, acontece muito por via da arte. E por isso estou desde há muito ligada à mesma, sob todas as formas, e o talento que nós vemos em muitos dos agentes que são veículos da arte é algo que me comove profundamente e que move camadas dentro de mim, inspira-me e leva-me a expressar-me na minha arte por excelência, que é a escrita. O oráculo da mulher é uma ideia já um pouco antiga. A Lena, há uns 3 anos atrás, um dia, quando por acaso a visitei numa exposição que ela tinha ali na Cidadela de Cascais, ela com aqueles olhos brilhantes que lhe conhecemos, dizia-me: sabes, Mariana, o que é que achas? Eu gostava imenso de ter um oráculo da minha obra. Aquilo fez logo tique dentro de mim. Só que infelizmente, eu estava tão ocupada com a minha profissão, aquela que é oficial e que eu uso para ganhar a vida, como se costuma dizer, não me permitia ter o tempo disponível para tal. Com o confinamento veio essa disponibilidade. Eu que andava sempre a viajar, deixei de viajar, como toda a gente, e, portanto, o facto de estar aqui no país continuadamente deu-me, apesar de continuar a trabalhar muito via internet, mas deu-me o espaço e o tempo para eu começar a fazer uns exercícios com algumas pinturas dela. Enviei-lhe, tive uma generosa reação da parte dela, de grande gosto pelo que eu estava a fazer, grande identidade, e depois aquilo saiu assim como sai naturalmente o que é genuíno, o que sai, o que é de nós, aquilo que não se fabrica artificialmente. Escolhi 43 obras, finalmente, enfim, com uns recaps aqui e acolá, mas foram 43 obras nas quais, ou digamos, sob a égide das quais eu, em palavras, plasmei toda a minha experiência de vida e daquela que eu observei através da minha existência nas outras mulheres. É um trabalho de amor, foi um trabalho de amor profundo, porque partilharmos o que aprendemos, que é no fundo a nossa única riqueza, o que sabemos, aquilo que foi revelado à nossa consciência, é a única grande riqueza que se tem e que não morre e que pode ser propagada e deixada como legado aqui na Terra. Fiz isso e fiquei muito contente
com o resultado, porque tudo correu extraordinariamente bem, inclusive a Sandra, que entrou no processo já depois de ele ter começado, acompanhou a feitura das cartas, estimulou imenso e compreendeu o sentido deste trabalho, tendo-o coroado com um magnífico prefácio ao livrinho que acompanha as cartas e que demonstra bem a profundidade da percepção que ela tem do que ali se passa em termos de transmissão empática da experiência de uma mulher para as outras mulheres, que no fundo é como que um ciclo que vai dando a volta, não é? Eu refleti aquilo que vivi e sou refletor do que observei nas outras mulheres. O estilo é o meu, eu diria que o meu tipo de escrita é prosa poética, por excelência. Um pouco filosófica, talvez, mas muito poética. E, portanto, assim foi. Tivemos muito boa cooperação também da gráfica que nos ajudou e o trabalho que saiu, acho, não tenho qualquer peixe em dizer, é lindíssimo. É lindíssimo, muito bem acabado e muito inspirador. Temos tido imensas reações de entusiasmo, de agradecimento, de identidade com o que está aqui escrito, e isso, no fundo, é o sucesso. Isso é o sucesso. O sucesso costuma traduzir-se no nosso mundo muito consumista de hoje pelos números, pelo dinheiro, pelos milhões que se fazem ou não se fazem, e pelo muito ou pouco que os mídias falam das coisas. Para mim, o sucesso é uma coisa diferente. É o facto daquilo que nós fazemos falar a outrem, falar, no fundo, ao mundo a que foi dirigido, que é o mundo das mulheres, um mundo ainda muito pouco compreendido, até pelas próprias, muitas vezes, e que necessita urgentemente de upgrade. Porque enquanto a mulher não se entender a si própria, ao seu legado ancestral e ao enorme potencial que tem de operacionalidade num mundo futuro, e já no presente, é evidente, mas num mundo futuro, assente num paradigma de valores completamente diferente, não vai ser possível. As obras da Lena são um contributo fundamental para isto, porque são obras que eu gosto muito, sempre me identifiquei profundamente com a arte dela desde o princípio deste milénio, em que trabalhámos juntas em vários projetos. É uma obra muito genuína, muito verdadeira, sem artifícios. Ela reflete de uma forma orgânica a experiência de uma mulher que conheceu, enfim, um leque enorme das dores e experiências que muitas mulheres passam neste mundo e as sabe transmitir para a tela. Inclusive, há uma compreensão da sensualidade feminina que é absolutamente inovadora na sua pureza e na grande sinceridade e abertura com que é apresentada. De maneira que isto é o que tenho a dizer. Estou muito contente porque esta obra tenha chegado a concluir-se e está a ser divulgada. Chegou no tempo da pandemia, é sempre assim, há sempre um contrapeso para tudo. No tempo da pandemia, mas mesmo assim saiu razoavelmente bem e espero que quando as coisas aligerarem, que seja possível expandi-la mais. Pronto, de momento é o que tenho a dizer. Se quiser alguma pergunta, Ana, faz favor. Antónia. Antónia, agora foi a minha vez. Antónia, desculpa. Eu tinha 3 perguntas. Tinha uma pergunta para a Sandra, tinha uma pergunta para a Lena e tinha uma pergunta para a Mariana. A pergunta para a Sandra pronto, é muito simples. A Mariana falou muito do espírito da obra, do espírito da inspiração, ao fim e ao cabo, que levou à obra. Eu gostava que a Sandra descrevesse concretamente em que é que consiste. Estamos a falar para pessoas que não o conhecem, não é?
A Mariana falou em cartas, por exemplo. Em que é que consiste o oráculo? Ok, António, boa pergunta, obrigada. Olha, deixa-me só começar por fazer aqui uma nota. Eu já estive com a ASP várias vezes antes, vocês tiveram a gentileza de me convidar, e de uma das vezes nós trabalhámos sonhos, e de outra das vezes falámos sobre neurofeedback. E estivemos sempre a falar de desenvolvimento humano. E viemos parar aqui a falar de desenvolvimento humano de outra maneira. E agora vamos pegar nos símbolos, e vamos pegar na arte, pegar na poesia, e estamos aqui desta maneira. E se calhar pode ser interessante também, e aqui a Mariana e a Helena, se calhar têm também coisas engraçadas para dizer sobre isso, sobre a história dos oráculos, ela mesma. Mas agora estamos a mexer outra vez com sistemas simbólicos. E é uma coisa que me é muito cara. E eu tenho que dizer que eu tenho brincado com o oráculo, assim, a agarrar. Ok, estão aqui as cartas, aqui está uma carta, aqui está outra. Aqui estão para trás das cartas. Assim, Portanto, são 42 cartas, é? 43. 43 cartas. E eu tenho brincado com elas também à maneira dos símbolos. Tenho olhado para ali e tentado perceber o que é que isto, como é que isto se reflete em mim, com o que é que eu associo isto, em que momento da vida é que eu estou. Ou seja, tenho pegado aqui nas sugestões da Mariana, juntamente com as imagens da Lena, e deixado que elas ressoem em mim. E depois, então, depois disso, só depois disso, é que eu vou ao livrito a ver o que a Mariana escreveu, e que a gente não consegue ver nada, mas está aqui. E portanto é isto, quer dizer, o oráculo consiste nestas 43 cartas, todas elas com imagens da Lena, todas elas com uma mandala muito bonita atrás, e cada uma delas tem um título, e depois sobre cada uma delas há um texto neste livro, e há algumas indicações sobre como fazer umas tiragens, algumas sugestões, e tem a grande virtude de não ser um oráculo de sim ou não, nesse sentido, não é um oráculo de exploração de significados, pelo menos. Portanto, cada carta é uma forma de questionamento, é isso? Olha, para mim são várias coisas, são vários arquétipos também, são várias experiências humanas e às vezes para mim a própria forma como ela é expressa é significativa. E depois há a representação pictórica também, mas eu gostava de passar aqui à Lena, porque ela também, ok, para falar das imagens e das coisas, porque sinto-me um bocadinho a saltar um bocadinho Era ao isso lado. que eu ia perguntar à Helena, precisamente. Porque a mulher, quer dizer, como é que surge a mulher na sua obra? Bom, é assim, a mulher surge na minha obra, não exatamente agora por causa do oráculo. Eu já pinto já há mais de 30 anos, não pintei sempre a mulher, ela foi surgindo com a continuação da pintura. Eu julgo que também tem um bocado muito a ver com as minhas vivências de criança, de adolescente e já de mulher adulta, por reparar e olhar para a outra mulher. E que vem sobretudo, vem mesmo, vem muito a caso de uma entrevista que eu fiz há dias para a RTP Açores, que foi da minha vivência em criança, que me marcou muito, ver as mulheres da minha terra, obviamente, e julgo que não é só Fátima dos Açores, é abrangente a Sua terra de São Miguel, não é? São Miguel dos Açores, sim, em que eu reparava quando era criança, as mulheres tinham muitas cumplicidades entre elas, e falava sempre muito com os olhos. Parece que se adivinhava muito o que é que se passava na vida da outra, quando a outra chegava de manhã, sobretudo de manhã, se visitavam, vinham trazer o pão, ou arranjavam uma desculpa sempre qualquer para se visitar, não é? Ou quando estavam a bordar à soleira da porta, a porta bordava e contava emoções, falava em variedíssimas coisas, e eu era muito atenta, apesar de ser criança, gostava de ver, e sobretudo também porque eu as via sempre com uns grandes chalhos enroladas nas cabeças, em que se via só metade dos olhos, e aquilo deixava-me a pensar. Era criança sim, mas eu já tinha essa coisa de pensar, e depois fui pensando sempre, não é? E mais tarde tudo isso foi surgindo na minha pintura a mulher, não é? Se me perguntarem porque é que é mulher, eu também não sou a única mulher que pinto mulheres, digamos assim, não é? Agora, eu sou muito mais direcionada para a mulher porque, no fundo, ficou-me no meu inconsciente essa vivência que eu quero transmitir para a tela, e transmitir para a tela aquilo que as mulheres viveram e vivem,
e não sei se transmite bem ou não, mas eu considero-me que sou uma pintora de denunciar, de questionar. Gosto de pintar temas fortes, temas ligados às questões do ambiente, às questões de violência doméstica e a outras questões também. E isso, sabe que para mim, e eu acho que não é só os artistas, não sou eu só, somos todos. Nós não gostamos de falar da nossa pintura. E acho que as pessoas ainda não perceberem isso. É que há uma dificuldade de perceber porque é que pinta isso, porque é que faz aquilo. E é uma angústia tão grande para mim estar a explicar que foi desde criança, porque foi, porque não foi, porque eu nem sei se eu estou a responder bem, em altura, se é de facto isso que eu sinto. Porque é tão difícil, e eu digo isso porque já vi outras entrevistas com outras mulheres, também elas pintoras, e não é só as mulheres, também já vi alguns pintores também fazerem essas referências, que é muito difícil falarmos daquilo que a gente pinta. É sempre muito difícil e as pessoas estão sempre a perguntar e porquê, porque não é, porque foi, porque não foi, e eu às tantas já nem sei se estou a responder à altura daquilo que as pessoas estão a querer que eu diga, que é, se é aquilo que querem que eu diga, porque foi por isto, ou é por aquilo, e isso cria em mim, será que eu respondi bem? Será que era aquilo que a pessoa queria saber? Porque acho que está tudo na minha pintura, lá está tudo lá, pronto, e isso às vezes, sobretudo quando é entrevistas, não é o caso daqui, porque acho que isso é uma coisa tão íntima, tão tertúlia aqui, nessa nossa conversa a três ou quatro comigo, que é sempre quando é uma jornalista a entrevistar porque é que pinta mulheres, e porque é que é assim, e porque é que é assado. E eu fico sempre muito confusa, não sei, vou sempre buscar porque foi quando era criança, vou sempre buscar porque era, em parte é, não vou dizer que também que não seja, em parte é, porque nós pintamos sempre o que está no nosso inconsciente, não é? E as mulheres foram de uma forma, estiverem sempre comigo desde criança, porque na minha família éramos mais mulheres do que homens, porque na altura os homens iam para a terra e as mulheres ficavam em casa. Portanto, havia sempre essas vivências mais femininas, não é? E não sei se isso também tem um bocado de influência nisso, não é? Eu penso que sim, mas eu acho que neste caso, eu penso que uma psicóloga poderá dizer muito mais sobre porque é que eu pinto mulheres. Eu já me questionei sobre isso. Eu até podia dizer, mas só dizia asneira, Helena, eu fico parva. Não, é que eu às vezes questiono, e eu já fiz uma formação em tempos em que alguém falou que no futuro os críticos de arte vão ser psicólogos, porque fazem tantas perguntas aos artistas de uma coisa tão íntima deles que a gente fica atrapalhados. Eu ainda consigo, de uma maneira não muito bem, falar, mas há pintores que nem conseguem abrir a boca. Eu conheço colegas meus que não conseguem. E então eu acho que nós falamos da nossa pintura, falamos de nós, de uma coisa tão, tão nossa, tão cá de dentro, seja ela figurativa ou seja ela abstrata, é sempre falar muito de nós, porque podemos estar a falar de uma mãe, de uma irmã, podemos estar a falar de uma amiga, podemos estar a falar das mulheres que me rodeiam, das suas frustrações, das suas ansiedades, de variadíssimas coisas. Porque é que se pinta mulheres? Eu pinto-me a mim, eu pinto a Si, pinto a Mariana, eu pinto a Sandra, eu pinto todas as mulheres que me rodeiam, mas não é só a questão exterior. Eu gostaria que isso, penso que muitas vezes traz-me algum sofrimento, pintar a alma delas. Ora, não é fácil pintar almas numa tela, não é? Como deve-se imaginar, não é? E isso muitas vezes traz muita angústia. Há uma mistura de sentimentos, sobretudo de algumas temáticas que já pintei, em que eu estou a vivenciar aquilo tudo. Estou a vivenciar, eu sinto que estou a vivenciar, parece que também estou a levar porrada, parece que estou a levar, que me estão a falar ao ouvido variedíssimas coisas, sobretudo uma temática que eu pintei, que é sobre a violência. Até hoje foi a temática mais difícil que eu pintei, foi essa temática, porque não vivenciei, porque nunca sofri de violência doméstica, embora conheci pessoas da família que sofreram, e também amigas, pessoas conhecidas, mas nunca vivenciei pessoalmente, nunca sofri disso. Mas ao pintar parece que eu estava a viver aquelas vidas. E isso, por vezes, estar a falar disso, traz de alguma forma depois, eu ao estar a falar nisso, eu já sinto um calor, um tremor,
porque é uma coisa que mexe comigo. Portanto, é assim, eu julgo, e um dia gostaria de ver feito uma escrita já tenho várias escritas, Mariana já escreveu várias pessoas, poetas, críticos mesmo de arte, mas gostava que fosse uma psicóloga a escrever sobre a minha arte. Eu um dia vou lançar uma psicóloga, seja de que linha ela tiver, seja do Bion, que seja transpessoal, seja lá o que for, que escreva e faça uma análise da minha pintura e que escreva também sobre ela, para também ver o que é que ela vai ver em mim, o que é de facto eu também possa sentir quando pinto. Eu não sei se me estou a fazer entender, não. E nem sei se é isso que a senhora está a querer que eu diga da minha pintura, não é? Ou se está a querer que eu diga... É isso. Estava-me a lembrar de uma entrevista que há muito tempo eu vi da Paula Rego, em que um crítico de cinema, um crítico de arte, lhe fazia perguntas e ao mesmo tempo ia falando, mas não acha isto e não acha aquilo, e aqui vê-se aquilo, e ela respondeu exatamente aquilo que a Helena está a dizer. Ai, não me diga, olha que nunca tinha pensado nisso, mas acha mesmo isso? Pronto, tem a ver com isso, de facto, a arte é qualquer coisa que surge e não se explica. É difícil de explicar, eu acho que é um bocado difícil de explicar. É mais fácil a Mariana fazer uma interpretação da minha obra e faz muito bem, ao nível poético, ao nível da filosofia, ao nível do seu saber, do seu gostar e sentir a arte. É mais fácil a Sandra provavelmente falar da minha obra do que eu falar, porque eu falar da minha obra falo de mim. E eu não sei se estou indo... Porque é que eu pinto os cabelos assim, ou porque é que eu faço assado, não sei, muitas vezes porque é inconsciente, está-se a pintar e de repente sai assim, pronto. Eu acho que a pintura, sobretudo, vem muito do inconsciente, não é? E porque é que se faz assim? E porque é que se faz assado? No meu caso, e como já referi, não sou a única, eu conheço pintores que têm imensa dificuldade, é o porquê das coisas, e porque é que pinta com esta cor e não pinta com a outra, e porque é que faz os cabelos assim e não faz assado, e isso deixa um pintor um bocadinho a pensar, realmente eu nunca tinha reparado que tinha pinto que os meus cabelos estavam, como às vezes vejo as pessoas perguntar, o seu cabelo parece asas de um pássaro, e eu nem sequer pintei aquele cabelo a pensar em pássaros nenhuns, não é? Pintei, pronto, pintei, mas a outra pessoa está a ver um pássaro, a outra está a ver, sei lá, uma figura qualquer de onde eu nem sequer imaginei que estava lá figura nenhuma. Isso é interessante, não é? Porque no fundo eu também estou a chegar que as pessoas estão a ver aquilo que eu não faço de uma forma de propósito, a não ser que, olha, vou pintar matemática, que obedece uma mulher que leva um murro num olho, eu sei conscientemente que tenho que lhe pôr um olho negro, não é? Portanto, eu já sei que ao fazer isso vou ter que pôr ali aquele olho todo negro. Agora, há outros quadros não, que se pinta, estamos a pintar e sai borboletas, sai asas, sai o que for, porque naquela altura estou a pintar, e quando estou a pintar sem ser uma temática pré-concebida, é aquilo que vem de dentro. É provavelmente a minha mãe, é provavelmente uma irmã, é provavelmente sei lá quem, ou sou eu, ou são mulheres da mente que vêm, ou mulheres, não sei. Eu, sinceramente, gostaria de dizer mais coisas, mas eu penso que já disse muito. Não sei se respondi à altura. Respondeu. Eu gostava de fazer uma outra pergunta à Mariana. Diga. Que é o seguinte: oráculo é uma forma de adivinhação, não é? De adivinhação do futuro. Não. Não? Não. Porque o oráculo? De alguma maneira, estas reflexões são uma projeção do futuro da mulher? Olha, antes de responder, eu só queria, acho que falhei no início porque não expliquei muito bem para o seu mundo, para o seu universo, como é. A apresentação do oráculo é esta. Esta é a frente, é uma caixa portadora, esta é a parte de trás. Dentro desta caixa vem 43 cartas, cada uma delas reproduzindo uma obra original de Helena Gal e numeradas. Não sei se consegue ver bem. Sim. Sim, pronto. Tal como a Sandra disse,
com uma mandala muito bonita, criada especialmente pela Lena Gal para este trabalho, e depois do outro lado, uma pintura. A propósito desta pintura, eu há bocadinho mencionei que uma das coisas que mais aprecio na obra da Lena Gal é o tratamento que ela faz da sensualidade feminina. Porque a sensualidade, que é muitas vezes maltratada e associada quase à pornografia, aqui, neste quadro, vemos claramente como numa rapariguinha ainda jovem, que tem as pernas abertas, que é algo que uma menina decente não deve fazer, com um raminho de flor sobre a vulva, não é? E este quadro sempre me trouxe alegria e uma crença reforçada na pureza e na necessidade de recuperar esta dimensão da sensualidade na mulher, que tem sido tão distorcida pelas modas, pelo patriarcado, pela forma como as mulheres têm sido postas umas contra as outras, pela competição, etc, etc. Pronto, foi um à parte, desculpe lá, mas não resisti. Para além destas 43 cartas, temos este livrinho, cuja capa é na mesma mandala, e que tem 96 páginas, e cada página, para além do prefácio que a Sandra escreveu, que tem o delicioso título de Conversas com Madre Silvas, temos a reprodução de todas as cartas, com o seu número e o texto interpretativo. Não sei se conseguem ver. Conseguem ver? Uhum. Pronto. Isto foi só porque penso que falhei nesse aspecto, não disse, não expliquei bem em que é que constituía o produto. Quanto à sua pergunta, não. Um dos propósitos fundamentais deste meu trabalho foi exatamente combater essa ideia de adivinhação. Consultar o oráculo, neste sentido, significa consultar-nos a nós próprios numa dimensão mais elevada da nossa consciência. Ou seja, no fundo, quase tudo pode servir de oráculo. A vida está mapeada de sinais, de símbolos, etc. Só que a nossa consciência é pouco vigilante e não está desperta para o simbolismo dos sinais que a vida nos coloca no dia a dia. Ao consultar este oráculo, o que é que uma mulher faz? A mulher pergunta a si mesma que direção tomar ou como se apresenta uma dada situação, o que é que pode aparecer na sua imagética interior, nos seus sentimentos, etc., relativamente a uma determinada situação, problema, potencial, etc. O que é que o oráculo vai buscar, o chamado oráculo? Vai buscar, exatamente tirado pela própria pessoa, portanto, não é quem está a oferecer o naipe que tira, quem tira a carta é o consulente. Então, tira a carta, em princípio, e se o processo estiver a ser feito de uma forma pura, sincera e sem artificialismos, em princípio, essa carta dar-lhe-á uma pista, uma ideia, que está a ser submetida à própria interpretação de quem consulta. Eu costumo dizer que há tantas percepções no mundo quanto as pessoas, porque não há duas percepções iguais. Cada pessoa percepciona a mesma coisa, e isto liga-se com o que a Helena estava a dizer e a sua dificuldade em falar e em explicar os diferentes aspectos e características da sua obra. Eu compreendo isso muito bem, porque cada pessoa que olha para um quadro da Helena, neste caso, tem uma reação diferente dentro de si. Nunca é a mesma coisa.
Porque é que a gente olha para um quadro e gosta logo dele ou o rejeita? É exatamente por isso, porque aquilo acorda algo em nós, sintoniza-se com algo em nós. Reconhecemos num ápice qualquer coisa que já nos é familiar, que não sabemos bem explicar. E a obra de arte genuína e que é encontrada desta maneira é uma fonte de exaltação e de estímulo interior para o autoconhecimento. Adivinhação não. O futuro não se pode adivinhar. O futuro é construído segundo a segundo por nós, pelas nossas circunstâncias, por todos os nós em que a nossa vida está envolta, pela nossa capacidade, a nossa resiliência emocional para lidar com esses mesmos nós que a vida nos coloca todos os dias. E quanto mais avançada é a vida, maior é essa esfera de nós, uns sobre os outros, e também, esperemos, a nossa capacidade para os desatar, para os desenlaçar. Ora bem, o intuito, e penso que pelas reações que tenho tido até hoje, isso está a acontecer, pelo menos em grande parte, é que a pessoa, ao tirar uma destas cartas, a mulher, ao tirar uma destas cartas, identifica-se ou identifica aquela situação, pelo menos, como o símbolo ou um apontar de uma direção que está, direta ou indiretamente, ligada com a questão que a preocupa. Portanto, resumindo, não se trata de adivinhação, trata-se de autoconsulta. Porque todas as respostas, eu creio, estão dentro do ser. Só que a nossa consciência está demasiado velada. Há muitos, muitos véus a cobrirem esse manancial de conhecimento ao qual o ser humano tem um acesso muito limitado. Daí que, enfim, tínhamos inventado todas estas teorias e explicações e tudo mais. O oráculo, eu sei que popularmente é considerado uma resposta, uma adivinhação do futuro, mas não é esse o sentido que eu lhe quis dar, e não, nem quero, e repudio para aqui. Eu sou apologista do trabalho pessoal, do esforço pessoal no sentido da autodescoberta. Não há atalhos de nenhuma ordem para isso. Se a pessoa, se não emanar do indivíduo, a solução é sempre uma colagem, mesmo que aparentemente solucione o assunto. Então, eu posso dizer que as cartas são um estímulo para a reflexão. Exatamente, para a reflexão, para a busca pessoal, para a descoberta do que está dentro de cada ser, do potencial enorme que cada mulher transporta dentro de si e do qual está tão apertada muitas vezes, por muitíssimas razões, e aqui isto não é um apontar de culpas à mulher. As variáveis imensas que entram nesta complexidade de situação justificam aquilo que estou a dizer. Mas, sim, isto é um pretexto, como outro qualquer, pode ser com pedrinhas, pode ser com outro tipo de cartas, pode ser com livros, com o que quiserem. Eu aqui procurei concentrar, utilizando a bela obra da Helena Gall, concentrar uma série de situações que eu própria conheci durante a minha vida, que já é longa, e transmitir o melhor possível, conforme irrompeu da minha alma, não é? Não planeei nada, olho para a obra e ela desperta em mim as palavras ascendem e são postas no papel. Agora, pronto. De vez em quando desaparece. Então, quer dizer, há como que uma projeção
há como que uma descoberta, uma caça ao tesouro, mais do que uma projeção. Quer dizer, eu acredito que todos os seres têm em potência dentro de si as respostas para todas as questões, todos os nós que aparecem nas suas vidas. E, portanto, a forma de, com eficácia, resolver a nossa vida enquanto ela dura é ir procurar, é ir pescar dentro do grande oceano que nós somos, cada ser humano é, a resposta o mais aproximadamente possível. Não é fácil, isto soa assim muito ligeiro para o que significa. Levamos a vida inteira para chegarmos lá, mas eu lamento, não tenho soluções fáceis para esse caminho de autodescoberta. Penso que representa muito trabalho, muito esforço pessoal, e quanto mais desperta a consciência vai ficando, maior é o esforço. Há um amigo meu que é terapeuta, costuma dizer que as provas e as questões e os testes que são postos ao ser estão na progressão direta do avanço desse ser. E eu creio que assim é, não é? Quando nós pensamos, não há caminhos ultimados, não há respostas finais para nada. Tudo é um fluir constante. Eu não sei o que as minhas amigas que aqui estão pensam do que eu estou a dizer, se estão de acordo ou não. Não, eu estou de acordo, eu sei que é assim, não é? Eu acho que está muito bem pensado. Eu também não gostaria de ver as minhas telas numas cartas de adivinhação de futuros, porque o futuro somos nós que vamos construindo no dia a dia, não é? Ninguém vai adivinhar o meu futuro, vai ser assim o assado, porque o futuro também é um bocado aquilo que eu vou fazendo no dia a dia em termos de evolução de minha autodescoberta de mim própria, e então eu concordo plenamente com aquilo que tu dizes. Pois, perante por exemplo, a situação crítica a nível cultural que se vive no mundo e nomeadamente aqui no nosso país, em que os agentes culturais são tratados abaixo de cão, com devido respeito pelos cães, o que acontece é que realmente o agente extraordinário que é o artista tem que se reinventar, que é o caso da Lena, por exemplo. A Lena é uma grande lutadora e vai levando a sua arte por todos os caminhos possíveis para sobreviver, porque no fundo a vida é isso. A vida, grosso modo, é a história da sobrevivência humana. Quer dizer, nós todos fazemos, em geral também é evidente, o mais possível para que a vida sobreviva, para que a vida se mantenha, para que a vida não se extinga. E pronto, e é isto o que eu queria dizer. E eu, se calhar, gostava de pegar aqui naquilo que a Helena disse há bocadinho, e porque me ressoou com alguma coisa do trabalho com sonhos. Ou seja, quando a Helena estava a falar dos críticos e da forma como se pode falar da pintura ou da arte, eu fiquei a pensar na forma como se fala dos sonhos e como entrar nestas perguntas do porquê, destas perguntas que estimulam demasiado a racionalidade dos sonhos, é uma forma às vezes de os matar. Porque aquilo que tem vida e que tem alma e que tem fogo, de repente fica reduzido a uma dimensão muito insignificante. E uma das coisas que eu gosto neste oráculo, neste trabalho, e que para mim foi muito galvanizante, foi ver a arte ecoar arte, foi ver um diálogo a nível deste sentir e a nível arquetípico, a nível do ser inteiro, em vez de ser uma coisa redutora. Ou seja, uma das grandes virtudes disto é que acho que se pôde criar caixas de amplificação de sentidos. E quando eu pego numa carta da Lena, aquilo tem um impacto para mim, se eu me deixar estar desprotegida. E é preciso um certo grau de desproteção para poder entrar nessas coisas. Há uma vulnerabilidade. É preciso coragem, não é? É preciso coragem. É, porque senão não é a sério. E aquela
sinceridade que tu falavas, para mim tem a ver com isto. Não tem só a ver com... pede uma vulnerabilização. E só um ser vulnerável é que pode chegar a si mesmo. Então há aqui um custo pessoal envolvido nisto. Não se brinca a isto. É uma brincadeira muito séria. Outra vez, é como aos sonhos. É uma brincadeira muito séria. E não se brinca sem mais, não se brinca com qualquer pessoa, não se brinca em qualquer circunstância. Então, eu quando pego nas cartas da Helena, aquilo tem um impacto em mim, não é? E podem ser impactos muito diferentes. Como é que isto ressoa? E depois agarro, e vou ler a carta da Mariana, e às vezes, espera aí, e aquilo acrescenta dimensões. Se isto fosse um sonho, nós estávamos a trabalhar em amplificação. Ou seja, eu parto um sentido para aquele símbolo, mas depois o que é que há mais na nossa esfera consciente? O que é que mais na nossa esfera cultural que tenha a ver com aquilo? Em que é que isso amplia o meu psiquismo? Em que é que isto me interroga? O que é que isto me desinquieta? O que é que isto me tranquiliza? Então, neste sentido, eu acho que o oráculo é uma coisa muito mais complexa do que aquilo que a gente esperaria, não é? E em tempos de pandemia, a gente quer coisas deste género também, não é? Se não quisermos só passar o tempo e ficar iguais. E isto nasceu assim, quer dizer, nós começámos a falar disto comigo a dar passeios higiênicos numa herdade aqui ao pé. E de repente estávamos a falar de oráculos e de cartas e para mim isto é de um grande entusiasmo, porque de facto nós estamos neste tempo de vacas magras, neste tempo que parece tudo estéril, e só mesmo alguma coisa mais interior em nós é que pode viver. E nós temos que fazer isso, saber viver, se nós quisermos sobreviver, se nós quisermos passar à frente, não pode ficar igual ao que estava. E então temos que estar em conjunto, nós estamos aqui em conjunto, isto não é o trabalho de uma pessoa só. O que é que isto nos diz do futuro? Em que é que isto é um trabalho experimental neste sentido? O que é que isto abre? Pronto, são estes os meus entusiasmos. Olha, uma dimensão que eu gostava de juntar a isto é a seguinte: fui eu que escrevi os textos das cartas, e quando consulto o oráculo, eu sou surpreendida por mim própria, quer dizer, sou surpreendida por aquilo que escrevi, e fico atónita, perplexa, não é? Que engraçado, mas como é que isto veio agora aqui parar? É mesmo isto. É exatamente. Portanto, esse check-out, digamos assim, ou check-in, não é de out, check-in do oráculo é uma coisa que me tem dado um gozo imenso, não é? E ao mesmo tempo causado uma perplexidade e acentuado um certo mistério que está inerente a tudo isto, não é? Um certo mistério que nós não somos capazes de desvendar. E aquilo que tu disseste, a racionalidade aplicada friamente a todas estas coisas, aos sonhos, aos oráculos, às percepções estranhas que nós temos, às subtilezas, mata completamente. A racionalidade é só um aspecto do ser humano, necessário, mas é quanto baste. No nosso mundo atual, vemos a racionalidade usada em extremo, sobretudo. A pandemia talvez tenha vindo a atenuar algo disso, esperemos que sim. Eu, em relação às telas que tu escolheste, eu fico muitas vezes a olhar para elas e fico a pensar, o que é que será? Porque é que a Mariana escolheu este e não aquele? E olha, dou por mim a olhar para a tela, nesse caso para a foto, e às vezes para as telas, porque muitas tenho-as aqui, mas sobretudo olho mais para a foto para não andar a procurar aí das telas. E fico a pensar, por que não este e não aquele? E fico a olhar, e fico de fato a olhar, e às vezes dá a impressão que quero entrar naquela tela, como se estivesse a querer perceber aquela imagem, e então, de alguma forma, eu sinto também, e isso já alguém há dias, acho que foi ontem, chamou-me uma mulher vulcão, porque chamou-me vulcão, e como se eu tivesse um vulcão cá dentro. Eu, de alguma forma, senti, desde que esse oráculo foi feito, e desde que eu olho para as telas e também que leio o que tu escreves, desde o início, que nós íamos lendo, não é? Não sei também o que é que aconteceu, não é? Eu não vou associar à pandemia nem coisa nenhuma, mas de repente eu vejo-me a não parar, a não ter paciência para parar.
Ou seja, não dá para fazer o que se fazia, os projetos que se tinha não se faz mais porque não é viável fazer-se por várias razões, então há que fazer outras coisas. E eu comecei a achar que tinha que fazer coisas, porque eu noto que as pessoas começarem a recolher-se, a achar que não vale a pena, porque isto está assim, porque está assado, nós temos que nos adaptar ao que está a acontecer. E tem que acontecer, e artistas ou não artistas têm que olhar para si próprios e dizer assim, eu sou artista, fazer isto já não se faz. Sensibilidade para comprar nunca houve. Agora é pior ainda, não é? Portanto, há que dar a volta a isso. E a dar a volta a isso, nunca gostei de coisas online, e era uma coisa que me afligia, era estas coisas online, eu tive que me adaptar a elas e de repente deu para mim a gostar. E deu comigo a gostar, e deu para mim a fazer, e para fazer lojas online, eu estou a dar cursos online, e de repente sinto que há um grupo de pessoas que me segue, poucas, mas que me estão a seguir, porque acham que já não podem passar sem estar comigo, porque gostam das mandalas que eu faço, gostam dos desenhos que eu ensino, e porque não sabem desenhar e acaba por saber desenhar jarra, e dá-lhes autoestima e dá-lhes tudo. Se me perguntaram se eu tenho pena de não haver mais pessoas, tenho, porque as pessoas acomodaram-se no querer saber, no querer aprender, no querer mudar, acomodarem-se a tudo. Acho que há muito acomodismo também. Não é só por uma questão financeira. As pessoas não têm dinheiro, desculpe. Há pessoas que têm dinheiro. Há pessoas, os meus cursos não são feitos para pessoas desempregadas. Obviamente gostaria de as ter comigo, mas sei de quem tem e não venho. Por comodismo, por inércia, porque é mais fácil estar no Facebook a fazer cosquices e a falar e a dizer e por aí fora. Portanto, esta força que eu tenho, não me perguntam de onde vem, que eu também não sei. Se é do oráculo, se é das mulheres que pinto, eu julgo que é de tudo. De facto, eu sinto que neste momento há um desbrotar em mim, como a Graça, que tu conheces, a Mariana sabe quem é, chama-me a mulher vulcão, porque ela acompanha tudo, ela acompanha as coisas que eu faço, não paro e ponho e faço e por aí fora, não é? Se é vulcão, eu não sei. Eu neste momento sinto que está assim. Não sei se é a mudança que nós temos que ir fazendo nós também, e nós temos que ir fazendo esta mudança, e estas mudanças é a minha própria autodescoberta, porque eu nunca pensei que eu tivesse essa capacidade numa época de pandemia, em vez de me pôr para aí a choramingar, e agora como é que faço uma artista e como é que faço? Eu dar a volta à situação. Não vou dizer que é fácil, não é fácil, nada é fácil, mas eu tenho que adaptar as coisas, porque estamos a chorar e estamos a lamentar e estamos sempre nessa lenga-lenga. Eu não sei se também é a minha vivência que eu tive, porque eu vim aos 20 anos para Lisboa, uma mão à frente, uma mão atrás. Eu fui mãe solteira, tive que passar várias pandemias, sem ser uma pandemia destas, mas vários momentos muito difíceis da minha vida, e aprendi que nesses momentos muito difíceis eu tive que sempre fazer vir e voltas a elas, não é? Porque vir para Lisboa com uma criança nos braços, sem conhecer ninguém, não é fácil. E eu tive que ir sempre adaptando às coisas que forem acontecendo, não é? 20 anos foi uma fase, 30 anos foi outra fase, é o iniciar-me na arte sem ter recursos, sem ter uma base, e a Mariana sabe que eu nesse caso agradeço ao meu marido, porque de facto também sem ele muitas coisas não poderia ser, mas também não é ele que poderá ser a solução para tudo, e nada é fácil num país, sobretudo, onde há muita falta de sensibilidade para as questões artísticas em Portugal. Não é só do governo, mas também é do povo, porque o povo não tem sensibilidade artística em termos de compra, não tem. Nós não temos esse padrão, nós não tivemos, temos muito pouco. Mas isso já é tudo derivado, sabes, da formatação, isto é uma coisa muito antiga, percebes? O baixo nível educacional. Sim, é isso que eu estou a dizer, nós não temos. É por isso, não é? Porque mesmo para a leitura e tudo, eu conheço pessoas que escrevem e também sentem a mesma coisa. Tu entras em muitas casas, nem sequer tem um livro. Pois, eu sei. Não é? E muitas pessoas não têm nada na parede e às vezes têm, é o menino da lágrima. Porque se conhecesse a história daquele quadro dos meninos da lágrima, nunca teria comprado aquele quadro, não é? Porque aqueles são quadros, aqueles quadros, meninos das lágrimas, o que é isso, os meninos das lágrimas? É uns quadros que se vendia na Rua Augusta, que é os meninos todos a chorar, que isto em 1980 e tal, era a moda, mas isso há uma história por trás disso, uma história horrenda, não é? Por trás desses quadros, não é?
Aquilo há uma história horrenda por trás daquilo. Se as pessoas soubessem, nem queriam meninos da lágrima dentro de casa, não é? E isso custa muito ver que nós falamos muito, somos muito faladores, mas não temos ainda essa consciência artística. As pessoas conhecem muito pouco de história de arte, conhecem muito pouco o que é que houve, portugueses é que nós tivemos na história da arte, que portugueses e portuguesas nós tivemos. As pessoas têm muita falta de conhecimento sobre muita coisa. Há muita gente que quer ser artista. Agora, muita gente quer ser artista, mesmo que seja a decalcar, a fazer seja o que for, as pessoas passaram a achar que é moda ser artista, mas muitas vezes não tem uma tela em casa de ninguém. Desculpe, isso é um à parte. Isso vem a propósito que o oráculo, para mim, também trouxe-me muito aquilo, e já sabes que sou uma fã daquilo que tu escreveste. Obrigada, Helena. Eu também eu acho cobra, como tu sabes. Eu acho que para mim que a vibração que há entre nós as três, ao nível do oráculo, qualquer pessoa que tinha aquele oráculo, de certeza vai sentir a sua vida mudar de alguma maneira. Só o fato de o ter na mão. Porque há ali uma energia qualquer que eu sinto isso. Eu sinto, quando pego no oráculo para a mão, acho que há um carinho, há uma base qualquer, foi feito tudo. É a minha obra, mas eu sou suspeita em falar dela, como já sabem, mas é o teu trabalho de escrita que acho para mim que é fabuloso. Fabuloso, e eu sinto-me muito honrada com isso, de pegar nos meus quadros e ia ficar, mas porquê é que ela escolheu este? Porquê é que escolheu aquilo? E esse feedback, para nós que somos artistas, é muito importante. É muito importante. Pois é, muito importante. Eu acredito muito nessa interatividade entre as artes todas. Sim, essa sinergia. E os saberes. Sim, a sinergia é muito importante entre muito importante. Criam sinergias fantásticas. Sim. É verdade. E também, olha, eu não sei, estavas há bocado a dizer porque é que a Mariana escolheu este e não outro. Responde com aquilo que tu afirmaste antes. Tu não sabes porque é que fazes assim ou fazes assado, não é? Eu imagino que seja também eu isso. procuro ser sincera naquilo que faço, no escrito e nas minhas escolhas a este nível, não é? Portanto, foi uma escolha sincera. São os quadros que me falavam. Sim, mas eu tenho que completar com essa. Porque aquela sinergia de escrita, Sandra e Mariana, que se completa lindamente bem. E quando eu li aquilo e disse, uau, como isso se completa tão bem, como é que há aqui uma ligação forte naquela escrita das duas, na tua apresentação com a da Mariana, para mim é fabuloso aquilo, eu li aquilo e vi assim, uau, nossa, é uma coisa... É verdade, é verdade. Sai à vista, salta à vista. Eu lembro que tu disseste na altura, quando leste o prefácio dela, olha, eu já nem saberia quem é que tinha escrito o quê. Está fabuloso. Eu acho que está fabuloso. Eu julgo que todas as pessoas que o compram devem ter essa percepção, mas há muita gente que não tem, não é? Mas quem é muito sensível e isso vai ter de certeza, porque aquilo é uma coisa que a gente lê e fica assim, nossa, há aqui uma ligação qualquer me transcende que eu não sei bem o que é que há aqui, não é? Eu estou a falar da escrita, pois claro que eu sou suspeita de falar na obra, não é? Muito bem. Sim, senhora. Então, Antónia, tem mais questões para nós? Pensar. Quer dizer, no fundo é um instrumento de descoberta pessoal, não é? Exatamente. De descoberta pessoal. Portanto, um instrumento de autoajuda, digamos assim, não é? Mas não é facilitador no sentido da adivinhação, não é? Se perguntar ao oráculo, olha, podes-me ajudar a ganhar o Euromilhões, vai ver a carta que lhe sai. Pode ser de outros tipos de adivinhação, não é? Pode ser de outros tipos de adivinhação, da adivinhação daquilo que eu sou, do meu eu. Não é adivinhação, é descoberta. Descoberta, exatamente. Ou, para os mais atrevidos, recriação. Recriação, explica isso. Recriação, o que queres dizer com isso? Estou a querer provocar. Antónia, estou a brincar. Estou a brincar com a ideia de quanto é que nós já somos e quanto é que nós nos criamos. Quer dizer, quanto é que este desenvolvimento é uma descoberta. Eu acho que, sem dúvida, há a descoberta, mas a gente descobre o que está, mas também lida com potenciais. Isto é assim, uma coisa um bocadinho intrincada.
E Pois é. então, nós estamos a falar aqui de arte de várias maneiras, então arte é um processo criativo. Então nós estamos a descobrir ou estamos a ligar à fonte criativa também? O que é que a gente está aqui a fazer? Então eu gosto muito de brincar a isto assim. Estás, António, pronto, e tu estás aqui de filosofia, estás aqui se calhar numa posição um bocadinho manhosa a ouvir esta gente toda a falar e a dizer, mas espera lá que leva já uma totalidade na cabeça. É um exercício de ressignificação, não é? Acho que é isso bastante. O significado é expandido, é ampliado, e por vezes são-lhe encontradas novas dimensões, não é? Penso que é isso. De interpretação, ao fim e ao cabo. Pois, de interpretação, de áureas que às vezes nem suspeitávamos que existiam, não é? Sempre dentro de nós, evidente. Sempre dentro de nós. Sim. Eu sou um bocado reativa. Não é comercial, António, não é comercial. Não é. Eu sou um bocado reativa a essa ideia do dentro de nós. Pois, eu tenho todo o direito de ser reativa àquilo que quiser, não é? Feito formação. Há bocado houve uma ideia que me ficou, a questão da vulnerabilidade. Que para fazer essa descoberta de nós mesmos, portanto, teremos que aceitar ou assumir alguma vulnerabilidade. Sim. É para mim essa pergunta? Para quem quiser falar, pode ser para a Mariana, sim. Bom, a vulnerabilidade, penso que foi a Sandra que trouxe essa questão para aqui. Na minha interpretação, tem a ver com a coragem da abertura àquilo que a vida nos apresenta. Se nós estivermos sempre à defesa, erguendo um tabique aqui, outro acolá, daqui não passo, isto não faço, aquilo não digo, não chegamos a lado nenhum. Chegamos ao ponto onde estamos, evidentemente, estamos defendidos, temos os escudos todos à volta. Para que a pessoa se possa autodescobrir em maior profundidade, tem que se abrir e expor-se. E quando alguém se expõe, principalmente a estas questões que têm a ver com a interioridade, nunca sabe o que vai acontecer. Nunca sabe. Sofrimento, alegria, novas descobertas, novos caminhos, novos relacionamentos, fim de outros. Há tanta coisa que pode acontecer. Mas é uma escolha pessoal sempre. Há quem prefira ficar dentro dos tabiques, dentro dos muros e das defesas criadas e exercer a sua racionalidade e as ideias adquiridas. Tudo bem, tem o direito, cada ser humano tem livre-arbítrio. Portanto, se é isso que escolheu, dali não passará e, em princípio, nada ou pouco atacará. Mas também não vai passar do ponto onde está. E eu, como acredito na evolução da consciência humana, portanto, o livre-arbítrio existe para toda a gente, ninguém tem de ou deve ser coagido a fazer seja o que for, a não ser aquilo que quer fazer. Portanto, se estiver dentro das defesas que construiu, de ordem mental, racional, emocional, todos os aspectos da proteção que nós podemos criar à nossa volta e escolher não se expor a novos desafios, tudo bem, em princípio está dentro dessa proteção cujos limites são conhecidos. Para um artista, para alguém, e um artista que está consciente da necessidade de expandir a consciência, essa é uma opção que não se põe. Porque é fundamental trabalharmos, como eu dizia, na expansão da nossa consciência, e a consciência não se expande se não for exposta, se o sujeito não estiver exposto a novos desafios e a novos questionamentos. Portanto, para se expor
cria-se um potencial de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, como eu disse há pouco, não sei se ficou gravado ou não, como eu disse há pouco, pode-nos trazer grandes alegrias, grandes descobertas, muito sofrimento, muitos passos atrás, muita confusão, mas também pode ser, e é normalmente, incitador de novos caminhos e da tal expansão que eu preconizo como sendo a base do avanço do mundo. Sim, então, licença. Pois, apetecia-me acrescentar um bocadinho a isto também, aqui um outro lado, que é esta expansão da consciência. A consciência tem a ver com aquilo de que somos conscientes, também tem a ver com a nossa identidade. Portanto, quando nós mexemos aqui com o oráculo ou com possibilidades de ser, estamos a mexer com possibilidades de sentir, com possibilidades de pensar, ao fim e ao cabo, conforme com o mundo e com quem nós somos. E, portanto, interrogar isto também é sempre um ato de vulnerabilidade. O nosso mundo pode mudar e, se calhar, uma das coisas boas é que não estamos a mudar sozinhos. Por exemplo, se temos um oráculo, ok, nós sabemos que há alguém, que existem outras consciências a reverberar connosco. É também um exercício de empatia e, neste Sim. sentido, Antónia, também, eu penso que esta questão do dentro e do fora, se calhar também há aqui uma outra questão, que é uma questão de mediação. Não é? O oráculo também, para mim, também tem a ver com esta questão da mediação. O que é que nós estamos a mediar? Quem? Com o quê? Pronto, mas penso que essa questão se põe. A empatia é um instrumento valioso e fundamental nesse aumento, nessa expansão da compreensão do mundo. Nós precisamos de compreender os outros, de compreender as outras situações, de nos associarmos com os outros, neste caso as outras, porque estamos a falar do oráculo da mulher. Essa associação no sentimento, no sentir, na dor, na alegria, é levada a cabo através da empatia. A empatia, a meu ver, está muito ligada à compaixão, à misericórdia, a tudo isso. E é uma grande chave para o avanço. Ok. Eu teria muitas questões a pôr, mas o tempo já vai longo. Quando quiser, estamos à disposição. O tempo já vai longo e acho que foi muito claro, foi muito elucidativo e foi muito interessante, de facto. Obrigada. Acho que, pelo menos eu, e espero que quem nos ouvir, ficaremos a perceber melhor o significado deste projeto, não é? Muito bem, muito obrigada. Quando tudo isto passar e nós voltarmos a ter alguma normalidade nas nossas vidas, pudermos entrar nos edifícios, estar com as pessoas, dar-lhes um abraço, tomar um café, talvez venha a vir, se achar bem, uma oportunidade de nos conhecermos todos e de nos vermos e falarmos diretamente. Não é? Assim vai acontecer, seguramente vai acontecer, não é? Vai acontecer. E obrigado pela oportunidade, mais uma vez. E obrigada também. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade. Nada, com o maior gosto. Obrigada, sim, e dias bons, boa saúde para todos. Obrigada para todas. Saúde, muita saúde, bom trabalho, Lena. Obrigada. Obrigada. Sandra, um beijinho, Antónia, tudo Foi um enorme prazer. Foi um enorme prazer. Para todas. Fiquem tudo bem. Muitas saudades. Tchau, Deus. Tchau, tchau. Até breve.